Oi, gente, tudo bom? Chegamos na nossa aula 6 da introdução ao Python e Matplotlib, né? Lembrando que esse material é complementar para nossas aulas do curso noturno, né? Onde a gente está vendo aí o básico de Python, ou pelo menos um básico intermediário de Python, para tentar fazer algumas animaçõezinhas básicas, né? De fenômenos simples. Hoje vai ser a parte de lançamento, né? E vamos tratar do lançamento oblíquo particularmente com e sem resistência do ar, tá bom? Então vamos lá, né? Então, só lembrando aqui o que é o plano de lançamento, né? Você tem basicamente um problema clássico onde você dispara um canhão, por exemplo, um canhão, um arco e flecha, alguma coisa que você, se você dispare ela com uma dada velocidade inicial e fazendo um dado ângulo com a horizontal. Então, um canhão, um arco e flecha, uma lança, sabe? Então, qualquer coisa que você arremesse com a dada velocidade v0 e fazendo um ângulo θ com a horizontal. Basicamente, essa é a ideia do lançamento oblíquo, né? Então, a gente sabe já desde o ensino médio que Vx é V0 cosseno de θ e Vy é V0 seno de θ. E a gente sabe que no problema tradicional do lançamento oblíquo não há aceleração em x e há apenas aceleração em y, colocando o zero no solo e orientando lá o eixo, né, o eixo y para cima, a gente escreve a aceleração como sendo menos g, tá bom? Beleza? Então esse é o problema clássico, né? Então vamos tratar esse problema. Esse problema tem solução analítica, certo? Esse problema tem solução analítica. A gente já fez isso no ensino médio, né? A gente já sabe que esse problema tem solução analítica. Então vamos direto para o código. A gente já conhece qual é a solução analítica, né? Então a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez lá no problema do oscilador, no problema do pêndulo, né? Beleza? Então a gente vai fazer isso aqui. A gente sabe qual é a solução analítica, a gente vai resolver ele aqui, tá? Então, qual é a ideia? Eu tenho duas formas de resolver, né? Tem uma forma é fazendo com a solução analítica, a outra forma é trabalhando, por exemplo, a questão de você fazer aquela discretização, né? Parecida que a gente fez lá no outro problema. Certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar, né? Para vocês aqui, ó, né? Essa discretizaçãozinha aqui, ó. A velocidade, né? A velocidade nova é igual à velocidade antiga mais a aceleração vezes ΔT. Isso para x. E a velocidade em y nova é igual à velocidade y atual mais a aceleração vezes ΔT. No problema sem resistência do ar, você isso aqui não tem, isso aqui é zero. Então, basicamente, a velocidade é constante. A única equação que você vai atualizar, no caso que você tem um movimento sem resistência do ar, é essa daqui. X igual a x0 mais vt. Y igual a y0 mais vt. Então, essas equações aqui são aproximações, tá, gente? São aproximações. No caso do movimento sem resistência do ar, isso aqui é igual a gravidade, menos a gravidade, né? Isso aqui é igual a zero. Tá bom? Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Ok? Então tá aqui, discretizo, boto o dt pequenininho, gravidade. A partícula começa em x igual a zero, y igual a zero. Eu dou um valor de velocidade, dou aqui um dado ângulo. Aí calculo quanto é Vx e Vy, tá? Crio duas listas para a gente guardar as posições x e a posição y, que é que vai guardar as soluções dessas equações aqui, x e y, tá bom? Crio uma figura, defino os limites dela, e agora eu crio duas entidades. Uma é a bola que eu vou criar. Então a bola a gente já criou várias bolas aí, fizemos vários experimentos. E o outro é o rastro. O rastro é uma linhazinha seguindo a bola para mostrar a trajetória. Entendeu? Então aqui eu tenho um pontinho, né, que é aquele red círculo vermelho.
E aqui eu tenho o axplot, plotar uma curva x, y, que eu por enquanto deixo vazio, e é uma linha tracejada. Tá bom? Então pronto, então eu crio a bola, que é o projétil, e crio o rastro que essa bola vai marcar. Ambos vão ser atualizados por quem? Por x e y. Ambos vão ser atualizados por x e por y. Tá bom? Lembrando que isso é uma aproximação, tá? Já expliquei, né? Então vamos embora. Né? Então agora eu vou criar o update. O update eu vou usar x e y, vx, vy, que vem lá de fora, né? Aí aqui é o que, ó? Isso daqui é o que, gente? Isso aqui. X igual, né? Tá lembrado, né? Ó, esse mais igual aqui, ó, eu já escrevi isso da vez. X é igual a x mais vx vezes dt. A abreviação para isso daqui é esse mais igual. Mesma coisa aí para y. Y é igual a y mais vy vezes dt. Tá bom? Então, isso daqui, gente, nada mais é do que essa atualização aqui. Lembrando que eu estou fazendo o problema sem resistência dual, ou seja, não tem isso daqui. Tá? E isso daqui é igual a menos g. Tá bom? Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer? Vx igual, ó. Tá vendo aqui? Ó, Vy igual a Vy menos g vezes dt. Ó, essa equação aqui, essa equação aqui. Essa equação aqui, onde isso daqui é igual a menos g. No caso que você tem sem resistência do ar. Pronto, então isso daqui eu estou atualizando posição e velocidade. Tá bom? Tranquilo? Aí o que é que eu faço? Eu guardo naquela lista, com esse append x, e nessa outra lista y. Então, isso daqui eu atualizo, eu guardo aqui esses históricos aqui. Tá bom? Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou atualizar o rastro. Rastro, set data, aí eu boto aquele x e y. Tá bom? Beleza? Por que eu quero botar isso aqui? Eu quero preencher, eu quero que a linha seja desenhada ao longo do histórico de posições. Compreendeu? Então, por isso que eu atualizo a lista. Compreendeu? Então, cada update, ele vai atualizar a lista toda. Né? Digamos que no primeiro tempo eu só vou ter ali os primeiros pontos. No segundo tempo eu vou ter 2 pontos da minha trajetória. No terceiro tempo, 3 pontos. Então, aí, com isso, sempre esse rastro ele vai ser atualizado por uma tabela de pontos. E aí agora a bola, eu atualizo só o X e o Y da bola. Pronto. Aí retorno rastro e bola, chamo o animation e chamo esse anisave e gravo o programa como um MP4. Eu já rodei aqui, gente, para não ficar deixando vocês esperando. Tá aí a nossa animaçãozinha. Tá, entendeu? Esse ponto vermelho é a bola. Isso daqui é o rastro. Observe que eu salvei todo o histórico de posições. Eu não atualizo esse rastro só com X e Y. Eu atualizo com um histórico de posições. Para poder, a cada update, ele desenhar uma curva aqui. E ficar essa curva preenchida, entendeu? Compreendeu, galera? Beleza? Pronto, aí agora vamos colocar a resistência do ar no negócio, né? Vamos colocar a resistência do ar. Então, quando eu coloco a resistência do ar, uma das maneiras de você colocar a resistência do ar é você dizer que. Eu já expliquei isso na sala, né? Mas vou só explicar de novo aqui. Já expliquei aqui também nesse canal, mas vou só explicar de novo. A resistência do ar, uma das maneiras é você dizer o seguinte: olha, quando você tenta se mover, por exemplo, na água, se você tenta se mover devagar, por exemplo, você abre os braços dentro da água e fecha bem devagarzinho, é razoavelmente fácil de fazer isso. Quando você abre os braços dentro da água e tenta fechar bem rápido, é mais complicado. Aí, intuitivamente, você, né, cria, entre aspas, a teoria que a força, dessa força de resistência, ela é proporcional à velocidade. Obviamente, como ela é contrária, tem um sinal de menos. Tá? Então, essa é uma maneira simples
intuitiva de você construir que a resistência do ar é proporcional a menos a velocidade, onde esse K é uma constante de proporcionalidade que tem a ver com vários fatores. A densidade do fluido, a área de contato do fluido e tudo mais. Olha, gente, na verdade, viu, é mais usual você usar a força de resistência com V ao quadrado, tá? Mas eu vou fazer com V, velocidade V, que é um pouquinho mais intuitivo de dizer que é proporcional à velocidade. Compreendeu? Tá certo? Mas você pode usar V ao quadrado também, viu? Tá? Tem uma teoria bem vasta sobre V ao quadrado. Então, com isso, gente, tanto a direção X quanto a direção Y vão ter agora desaceleração devido ao ar. Então, na direção X, você tem menos kVx, tá? Eu tô dizendo que a massa, né? O certo seria dividir pela massa, né? Mas eu tô dizendo que a massa é igual a 1, entendeu? E na direção Y, você tem a gravidade e tem o termo de atrito kVy. Então agora as suas acelerações são nas duas direções, entendeu? Você tem a direção X e a direção Y. Aí aquelas equações de atualização, elas ficam diferentes. Você vai ter que atualizar a velocidade, desculpa. Você vai ter que atualizar a velocidade em X e a velocidade em Y. Aí eu uso uma fórmula daquela, tipo como se fosse um MRUV. V igual a V0 mais AT, entendeu? Óbvio que isso não está numericamente correto. É óbvio. O certo era a gente usar uma integração melhor. Sendo que como o pessoal dessa turma não tem ainda muita ideia de cálculo, nem de integrador, numérico, sei o quê, aí eu estou usando uma aproximação baixa, entendeu, gente? É como se você estivesse dividindo o tempo em intervalozinho dt pequenininho e estivesse dizendo que dentro de cada intervalo é tipo um MRUV. Que obviamente não está certo, eu sei que não está certo, mas para esse exemplo pedagógico dá para passar, entendeu? Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, você atualiza a velocidade com a fórmula daquele tipo MRUV e a posição com aquela já que a gente é, já discutiu, que é tipo MRU, né? É uma primeira aproximação também. Entendeu? Então, você vai ter que agora, ao invés de atualizar só a posição, vai ter que atualizar também a velocidade. Tá bom, galera? Então, vamos lá para o nosso códigozinho. Vamos olhar direto o código. Ele é bem simplesinho. Parecido, inclusive, com esse que a gente acabou de analisar, né? Tá bom? Então, tá aqui, eu botei uma discretização, um cabelinho menor, o G tá aqui, aquele K, que é uma constante de acoplamento, tem um valor aqui, como é um modelo efetivo, não tem tanta física por hora para a gente dizer qual é o valor exato, certo? É só um exemplo pedagógico. Posição inicial é essa, velocidade é essa, ângulo é esse. Então essa parte aqui é bem parecida com a parte que tinha atrás, dá menos do K, né? Aí dá a velocidade, as velocidades Vx, Vy. Aqui eu crio a figura, descrevo qual é qual é os limites. Aqui eu crio de novo a bola e crio aqui a linha tracejada, né? Crio aqui essas listas aqui para guardar a trajetória, tá certo? Para guardar todo o histórico de coisa. E aí vamos para o update. O update, ó, eu calculo quanto é a aceleração, que é essa primeira equação daqui. Tá? Então tá aqui. Tá? E agora vem, ó, Vx é isso aqui, que é essa equação aqui. Né? E Vy é isso aqui, que é essa equação aqui. E logo embaixo você tem aquela mesma que a gente já tinha antes. Guarda x e y naquela lista que vai ser usada para atualizar a trajetória. E aí atualiza a bola e atualiza a trajetória. Aí dá o return e depois chama aquele aninho. Compreendeu? Acho que eu já rodei esse cara também aqui. Deixa eu ver se já rodei. Então tá aí. Observe que ele ficou mais baixinho e diminuiu, né? Uma coisa legal é a gente fazer a comparação. Quando a gente faz a comparação dos dois, aí é que. Eita, peraí. Quando a gente compara o movimento, aí é que é legal. De comparação do lançamento. Eu vou comparar o lançamento com e sem. Tá vendo aí, ó? O azul é sem resistência e o vermelho é com resistência do ar, tá vendo? Vamos ver de novo. Para tempo pequeno, praticamente o sistema evolui igual, que não deu tempo ainda a resistência do ar atuar.
Aí quando vai passando o tempo é que eles desacoplam. Aí aqui já desacoplou. O azul, que é sem resistência do ar, tá lá na frente. E o vermelho já tá ficando mais para trás. Aí o cara vai. Aí acontece isso. Ó. Deixa eu ver se eu paro antes. Pronto, parei. Ó. Pode ver que aqui o azul a gente tem um comportamento parabólico tradicional. E observe que o vermelho é meio que uma parábola, sendo que ela é meio fechada aqui. Ó. É como se ela tivesse distorcida, percebe? Tivesse mais fechadinha para cá, né? Compreendeu? Se você chegar lá e aumentar aquele K, ele vai ficar ainda mais distorcido. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês o código desse. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Eita, não. Peguei o código errado. Peraí, gente. Deixa eu abrir esse de comparação, viu? Esse de comparação eu vou ter que resolver, né? É um código que eu não vou ter que resolver. Todo mundo, eu vou ter que resolver os dois problemas juntos, né? Então tá aqui os parâmetros. Aqui está a posição inicial do primeiro, que é o 1. O que tiver 1 é com resistência do ar. O que tiver 2 é sem resistência do ar, tá bom? Beleza? Aí está aqui a velocidade V0, o ângulo de lançamento é o mesmo. Aí você tem aqui Vx1, Vy1, Vx2, Vy2. Então tudo aqui é igual, tá vendo? Que a velocidade é a mesma e o ângulo é o mesmo. Aí eu crio uma figura só, defino aqui quais são os plots, a largura aqui, não sei o quê. Aí a gente vai criar duas bolas, a bola 1 e a bola 2. Tá vendo? Uma é red e a outra é blue. E vou criar a trajetória 1 e a trajetória 2. Aí vou criar listas para uma das bolas e listas para a outra bola. Tá vendo? Tudo eu vou ter dois, né? Beleza? Aí agora vamos lá. Resolver. Eu vou ter. Aqui está a resistência do ar, que é só para uma equação, né? Aí aqui está a atualização das equações com resistência do ar, entendeu? Aí aqui, bicho, eu fiz um esquema seguinte, veja bem. Eu botei aqui, você percebe claramente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você percebe claramente que quando eu vou fazer dois problemas aqui, você percebe que o vermelho, ele vai cair primeiro. O vermelho já caiu, ó, o vermelho caiu e o azul ainda tá aqui, percebe? Por quê? Como o vermelho perde, como a gente diz no popular, perde o embalo ligeiro por causa do atrito, ele cai logo. E o outro vai-se embora. Tchum, né? Então eu precisava fazer esse esquema aqui. Eu precisava congelar a bolinha aqui, a trajetória, para esperar esse chegar. Entendeu? Aí eu montei aqui uma estratégia assim. Cadê aqui? Montei essa estratégia. Gente, tá aqui. Observe que. Cadê? Ó, cadê aqui? Aqui eu resolvi. Aqui, né? Aqui está a resolução das variáveis para a partícula 1, que é com resistência do ar. Tá aqui aquelas equações que a gente acabou de resolver. Aí eu fiz o seguinte sistema aqui. Tá? Se esse cara for menor do que 0,26, 0,26 é quase zero, é como se fosse o tamanho da bola. Beleza? E se a velocidade dele for menor que zero, por quê? Porque é quando ele vai estar voltando. Entendeu? Então eu tenho que ter as duas condições. Eu tenho que ter a condição quando essa posição for bem pequenininha e a velocidade for negativa, ou seja, for quando o corpo estiver voltando, aí eu congelo. Eu mantenho o y isso e mantenho a velocidade zero. Por que que eu estou fazendo isso? Ele vai integrar aqui. Sendo que ele vai integrar, ele vai entrar aqui e vai congelar. Aí ele congela a bola ali. Entendeu? Interessa? Aí quando ele congela, ele mantém, né? A mesma coisa vai acontecer ali no outro. Sem a resistência do ar, eu faço o mesmo esquema. Aí depois que eu calculei, eu faço as atualizações. Atualizo a lista de um, atualizo a lista de outro, atualizo a bola de um, atualizo a bola de outro. Aí dou o return, assim, atualiza a trajetória, né? Desculpa. Dou o return, chamo o anin e chamo o cara para escrever o arquivo MP4. Compreendeu, galera? Então é bem interessante, né? A gente vê claramente ali o efeito da resistência do ar, né? Beleza? Aqui é só o código, né? Tranquilo? Ficou claro isso aí, galera?
Aí para a gente terminar, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que a gente já fez, a gente já andou fazendo já nas outras aulas, que é o uso do keyword, né? Que é o uso do keyword, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que é você o keyword nesse tipo de problema de lançamento, ó. Aí eu vou mostrar os vetores, tá vendo aí? Tanto tem a tracejado, que é a trajetória, quanto tem os vetores. Pode ver que a reta verde está sempre para baixo. O que é isso? É o peso. Aí você tem uma velocidade, que ela é tangente à trajetória, que é o amarelo. Aí tem as componentes VY, que é para baixo aqui nesse caso, e VX, que é para frente. Tá? Então é o uso do keyword nessa coisa desse problema dessa coisa da justiça do ar, né? Ou, desculpa, dessa coisa do lançamento, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no código. Tá? É bem simples, certo? É bem simples. Não é nada do outro mundo, não. Bem, ó, então, tá aqui. Certo? Inclusive, esse código aqui, eu fiz ele de uma forma um pouquinho diferente do que eu fiz esse que a gente acabou de fazer. Porque esse que a gente acabou de fazer, eu usei aquela formulazinha aproximada para resolver, né? Nesse problema, nesse código aqui, eu já usei aquela estratégia que a gente usou anteriormente. Que foi o quê? Foi é, pegar a solução analítica. Então, ó, criei um tempo. Tá aqui a equação do x e tá aqui a equação do y. Isso aqui é ensino médio na veia, né? Ó, equação x igual a cosseno de ômega t, desculpa, cosseno de θ t, né? E aqui né? Desculpa, x é igual a, perdão, gente, x é igual a v0x vezes t, desculpa, e y é igual a v0y vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado. Isso aqui são as duas equações de x e y que a gente vê lá no ensino médio, tá? Aí calcula os vetores, né? Calcula aqui a Vx, Vy, a x, né? Beleza? Cria a figura e aí começa a criar o ponto, né? Que é a bola, a trajetória. Eu posso até deixar um pouquinho mais escura, botar assim para ficar mais escurinha, tá? E aí começa a criar os vetores, aquele mesmo vetor que a gente fez nas outras aulas, ó. Vx, Vy, a velocidade total e a gravidade. Tá vendo? É a gravidade, né? E aí o cara chega no update, na função de animação, né? Que é update, aí faz aquele esquema. A trajetória está aqui, o, 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 o ponto, né? Que é a bola. Isso aqui é a bola, gente. A bola está aqui. Aí quem é o vetor x? O vetor x ele tem esse offset e tem esse, o vetor vx, e tem essa coisa aqui. Ele tem 0 na componente y e tem vx na componente x. Quem é o vetor vy? O vetor vy ele tem o mesmo offset que a x e y, ele está em cima da bola, mas tem o 0 no x e tem amplitude vy. Quem é o v total? O v total ele tem vx e vy. Então esse código é até mais fácil, né? Já a gravidade, ele tem componente x0 e na componente y ele tem a aceleração y, né? Que a aceleração y está definida lá em cima. Cadê? Essa aqui, né? A aceleração y está aqui. Tá bom? A aceleração y está aqui. Beleza? Pronto, aí retorna todo mundo, chama o anin e aqui o anin save para escrever em P4. Então esse código é até mais simples, né? Que é a utilização direta da descrição vetorial do problema. Que a descrição vetorial do problema basicamente são esses três vetores aqui. Entendeu? Aí desses vetores o cara calcula né? Vx, Vy, aceleração, né? Entendeu? Tudo mais. Beleza? Então aí, gente, espero que tenha ficado claro aí para vocês, viu? Mesma coisa, daqui a pouco quando eu botar, eu boto os códigos também, tá bom? Para vocês baixarem e estudar, tá legal? Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado.